E aí, tudo certo? Hoje a gente vai entrar de cabeça numa daquelas discussões clássicas de bar, sabe? Qual foi o maior trio de ataque da história? De um lado, a gente tem uma máquina perfeita de fazer gols. Do outro, o puro caos, o pandemônio da genialidade. E a grande pergunta que vai guiar nossa conversa é essa aqui. Pensa bem, um trio que durou só um ano, que implodiu, pode mesmo ser comparado com a força de ataque mais dominante que a gente viu neste século? Pois é, estamos falando do Flamengo de 95 contra o Barcelona de 2015, o ataque dos sonhos contra o MSN. É a memória afetiva contra a frieza dos números. Vamos começar a desvendar isso. Então o nosso roteiro é esse aqui, bem direto. Primeiro, uma saga de 2 trios. Depois, vamos analisar os jogadores um por um. Na sequência, a gente compara o caos e a harmonia. Revisitamos a Supercopa, que foi o grande momento de um deles, e por fim, chegamos no veredito. O que vale mais, a arte ou a eficiência? Vamos lá então. Primeiro capítulo, a saga dos trios. De um lado, o Flamengo de 1995 com seu Ataque dos Sonhos, um time montado a peso de ouro para o centenário do clube. E do outro, o lendário MSN do Barcelona, a máquina que simplesmente atropelou o mundo em 2015. E aqui já dá pra ver o choque de mundos, né? O Flamengo de 95 era a cara do Rio de Janeiro, caótico, genial, imprevisível, uma coisa meio irresistível. Já o MSN era o retrato do futebol globalizado, super eficiente, multimilionário, tecnicamente perfeito. 2 filosofias de jogo e de vida completamente diferentes. Beleza, vamos para a segunda parte. Hora de desconstruir esses titãs. Vamos fazer uma análise individual, jogador por jogador. Como será que eles se sairiam num confronto direto, peça por peça? Começando pelos donos dos times. Romário, em 95, tinha acabado de ser eleito o melhor do mundo. Era um gênio minimalista. O território dele era a grande área. Ali dentro, ele era letal, com uma aceleração e uma finalização que eram coisa de outro mundo. Já o Messi, do MSN, ele era um jogador total. Construía o jogo lá de trás, do meio-campo, a sensação de que o gol era inevitável era a mesma, mas os estilos bem diferentes. E olha, nada explica melhor o Romário do que ele mesmo, né? Essa frase aí é a prova. Essa arrogância técnica, essa certeza absoluta de que, para finalizar, ninguém no mundo era melhor que ele, isso era uma das suas maiores armas. Ele realmente acreditava ser o melhor naquilo que fazia. Agora vamos para os parceiros de ataque. Edmundo era pura força da natureza, um touro indomável, um furacão que criava o caos por onde passava. Ele flutuava, driblava, tinha uma força bruta que era impressionante. Já o Soares era outra coisa. Ele era um mestre da movimentação, um finalizador frio, um lutador incansável que não parava um segundo. E aqui tem um ponto fundamental sobre o animal. Aquela agressividade toda dele não era só um problema, não. Era o combustível, era o motor daquele time do Flamengo. Aquela fúria em campo, aquela recusa em perder, era exatamente o que a torcida queria ver, a alma guerreira do time. E para fechar os trios, os pontas. De um lado, Sávio, o anjo loiro da Gávea, a essência do drible brasileiro. Ele abria o campo, criava o espaço para as 2 feras brilharem. Do outro, Neymar, que já era um superstar mundial. E mesmo assim, ele também teve que se adaptar, se sacrificar taticamente para jogar ao lado do Messi. Isso mostra que até os maiores gênios precisam de uma dose de humildade para fazer um trio funcionar de verdade. Terceira parte. Agora o papo é sobre a filosofia de equipe. Caos contra a harmonia perfeita. A gente já viu as peças do quebra-cabeça. Agora vamos ver como elas se encaixavam. Ou, no caso do Flamengo, como elas batiam de frente. É aqui que as diferenças ficam gigantescas. As abordagens eram da água pro vinho, não tem outra definição. O sucesso do MSN foi construído em cima de uma amizade genuína, que todo mundo via em campo. Não tinha ego ali. Eles comemoravam juntos, um deixava o outro bater pênalti, se procuravam o tempo todo para dar assistência. Já o Flamengo funcionava na base do conflito. Aquela relação de amor e ódio entre Romário e Edmundo, por mais maluco que pareça, parecia fazer os dois jogarem ainda mais. E os números do MSN, eles falam por si. 122 gols. Isso não é só um número, é a prova de uma sintonia perfeita, de uma máquina de ataque que redefiniu o que era possível no futebol e que, claro, terminou com o título da Champions League. E do outro lado da moeda, a gente tem isso aqui, uma tentativa de fazer as pazes usando a cultura pop, com rap.
É simplesmente impossível imaginar Messi e Suárez gravando um rap para resolver uma briga. Isso mostra o quanto a rivalidade, a malandragem carioca, fazia parte do DNA daquele time de 95. Vamos para a quarta parte, a Supercopa de 1995, o momento em que o sonho virou realidade. Se a química era tão complicada, onde foi que o ataque dos sonhos provou que era genial? A resposta está toda nessa campanha. Foi ali que o caos virou arte. E o jogo que define tudo, a obra-prima desse trio, foi a vitória de 3-0 sobre o temido Vélez Sarsfield do goleiro Chilavert. Essa partida é a principal evidência, o argumento número 1 para quem defende a grandeza do ataque de 95. O placar final foi esse aí, 3-0. Uma vitória categórica, com gols que tiveram a participação de todo o trio. Mas esse jogo foi muito mais do que só o resultado. Foi uma noite que misturou futebol, arte e violência também. Vamos relembrar os gols rapidinho. Primeiro, o Sávio pressiona e força o gol contra. Depois, no momento raro de sintonia, o Romário, o maior artilheiro, vira garçom e serve o Edmundo, que fuzila. E para fechar a conta, uma jogada espetacular do Rodrigo Mendes, que entrou no lugar do Sávio e deixou o Romário só com o trabalho de empurrar para dentro. Foi um domínio completo. Mas a noite não acabou com o apito final, não. O que aconteceu depois virou lenda e definiu para sempre a imagem daquele time. Um time disfuncional, mas que era ferozmente leal a si mesmo. A história é a seguinte: Edmundo provoca, Zandoná agride ele pelas costas, e aí vem a cena icônica. Romário, o seu grande rival interno, atravessa o campo inteiro correndo, não para separar a briga, mas para defender o parceiro com uma voadora. Naquele momento, eles não eram mais rivais. Ali, eles viraram uma família toda torta, mas que protegia os seus. O MSN nunca precisou sangrar junto desse jeito. Enfim, chegamos à última parte, o veredito. Arte contra a eficiência. Depois de tudo isso, como é que a gente compara esses dois trios lendários? A resposta, no fundo, depende do que cada um considera como grandeza no futebol. Se a gente olhar essa tabela, o resumo técnico mostra um empate na finalização. O MSN leva vantagem no drible e, claro, na química. Mas olha só os atributos do Flamengo. Nota máxima em improviso e em intimidação. Eles tinham a tal da malandragem. Eles colocavam o medo real nos adversários. E isso é algo que os números não conseguem medir. E talvez essa seja a melhor analogia para a gente fechar. O MSN era perfeição técnica, uma sinfonia impecável. O Flamengo de 95 era a paixão crua, a energia de uma banda de rock and roll no volume máximo. O show deles foi curto, foi caótico, mas quem viu, quem tava lá, nunca vai esquecer aquela energia. E no final, a pergunta fica no ar. Se futebol for só eficiência, títulos, recordes, a resposta talvez seja o MSN. Mas se futebol também for arte, emoção, a criação de um mito, aí o trono pode muito bem pertencer ao ataque dos sonhos. É uma escolha que, na verdade, define o que cada um de nós procura no esporte. Obrigado pela companhia e até a próxima.